Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma atividade de debate dessa vez com a presença altamente prestigiosa do professor Menil. E essa atividade diz respeito ao lançamento do livro em língua portuguesa, primeiro saiu em inglês, é o livro A Crise do Neoliberalismo, com a parceria da editorial Boitempo, que é a nossa parceira nessas atividades. Então, com a palavra o professor Adalmir, para a apresentação do autor, e daremos depois o início das atividades. O professor falará aproximadamente 40 minutos, é o suficiente? Tá. E depois abriremos ao público. Boa tarde a todos e a todas as pessoas que estão presentes. Agradeço a presença de vocês aqui. Agradeço em especial ao Gerard, o professor Gerard Menil, que também já não é a primeira vez que vem à FER, já digamos, sempre que ele passa pelo Brasil, a gente procura trazer ele para cá, porque, digamos, escutar o professor Gerard sempre nos adiciona coisas importantes. Dessa vez o professor Gerard veio lançar esse livro pela editorial Boitempo, A Crise do Neoliberalismo, que é um livro, da minha perspectiva, que faz a interpretação mais importante e mais interessante sobre a crise, a atual crise que nós estamos vivendo, a atual conjuntura que nós estamos vivendo. O livro é traduzido, esse é o livro original em inglês, A Crise do Neoliberalismo, que foi produzido, foi editado inicialmente pela Harvard, de Harvard. O professor Gerard tem outros livros pela editora de Harvard. É difícil apresentar, digamos, o professor Gerard. O professor Gerard, ele começa a trabalhar com Marx na década de 70, tem uma contribuição extremamente importante na década de 70 sobre o debate da transformação, que é um debate que surge logo depois, digamos, da obra do Marx, e o professor Gerard, juntamente com o professor do Camponi, da Universidade da New York University, nos Estados Unidos, eles dois se apresentaram, escreveram de modos separados, um na França, outro nos Estados Unidos, e apresentaram uma solução bastante próxima da outra, a mesma solução para esse chamado problema da transformação. Ao longo dos anos 80, o professor Gerard, junto com o seu colega, Dominique Levy, trabalharam com temas mais teóricos, e a partir dos anos 90, eles começam a trabalhar com temas mais históricos, mais de interpretação da economia capitalista, começam a desenvolver nos anos 90, e eu diria que esse livro é um ponto culminante da concepção que eles desenvolvem sobre a economia capitalista. E, em particular, sobre a fase que nós estamos vivendo, que é o neoliberalismo. O professor Gerard tem uma homepage que vocês podem acessar, só entrar no Google e acessar a homepage do professor Gerard. Tem material em português, bastante material em espanhol, além, digamos, em inglês. Existe toda a obra do professor Gerard está praticamente em inglês. Este é o último livro, que acabou de ser publicado, que se chama Grande Bifurcação. Acabou de ser publicado na França, que o professor Gerard trouxe, e outros trabalhos que o professor Gerard também estão publicados. Está este aqui, Ler Marx, que junto com outros colegas, entre eles o Michel Louvi, que é um brasileiro, na verdade. Então, esse é o posto, assim, eu diria, para terminar a minha apresentação do professor Gerard. Talvez o professor Gerard é hoje o principal pensador marxista sobre essas questões que estão postas da questão da crise. Então, eu passo a palavra ao professor Gerard, vamos ouvi-lo. Isso é uma coisa que o professor Gerard, a cada país que ele vai, ele aprende a língua do país. Então ele vai nos falar em português hoje. Primeiro quero
agradecer aos organizadores, aos amigos aqui em particular, e também ao público por estar aqui. E, bem, evidentemente eu vou falar do livro mesmo, esse livro, o tema é a crise do neoliberalismo. Mas para explicar a crise do neoliberalismo, primeiro se necessita também falar do que o neoliberalismo mesmo. E assim vou dividir a palestra desta maneira. Primeiro vou falar de forma realmente do livro, do neoliberalismo, da crise do neoliberalismo. Depois, na segunda parte, no final, falarei mais bem da situação atual. Porque, como sabem, a crise do neoliberalismo, o ápice da crise do neoliberalismo aconteceu no ano 2008, e agora ficamos como 7 anos depois, é uma crise ampla, evidentemente. Alors, primeiro, essa crise no capitalismo. No capitalismo temos tipo de recessão mais ou menos cada 5 anos. Uma recessão significa que a produção diminui durante mais ou menos ano. Mas aqui estamos falando de outra coisa, que são tipo de crises grandes. E nós chamamos esse tipo de crise crises estruturais. Assim, não falamos somente de uma recessão num ano, falamos de período de perturbações importantes. Não é a primeira crise desse tipo. Nós estudamos 4 grandes crises desse tipo, em particular no caso dos Estados Unidos. Por que Estados Unidos? Porque é o centro do mundo, e como sabem, mas também na Europa, na América Latina. Trabalhamos também muito sobre o tema da América Latina, começando no México até aqui, ou Argentina. E assim, uma crise estrutural. O que significa? Um período no passado que dura mais ou menos 10 anos, mas não tem nenhuma razão por uma duração de exatamente de 10 anos. São períodos bastante amplos, longos, e a primeira que estudamos foi a crise estrutural do final do século XIX. Nos Estados Unidos em particular, também na Europa. A segunda é muito bem conhecida, é a Grande Depressão mesmo, que conhecem no período entre guerras. A terceira foi aconteceu na década de 70, no mundo desenvolvido, também nesse continente. E a última é a crise atual mesma, ou a crise da década de 2000. Podem ver que é muito lindo, porque temos 4 grandes crises. Entre uma crise e a crise seguinte, temos como 30 ou 40 anos, porque de 30 ou 40 anos não sabemos, mas é assim. E os mecanismos dessas 3 crises estruturais são diferentes. Temos 2 tipos de mecanismos principais. Primeiro, uma crise deste tipo pode ser uma crise que tem relações com a tendência ao declínio da taxa de lucros. Tipo de interpretação marxista, mas tem outro tipo de crise muito diferente, que chamamos de crise de hegemonia financeira. Também é muito lindo, porque a primeira crise no fim do século XIX foi uma crise que se explica com o declínio da taxa de lucros
Depois, a grande depressão foi outro mecanismo, crise de hegemonia financeira, e a terceira década de 70, uma nova crise que se deve ao declínio da taxa de lucro, e agora mesmo uma nova crise de hegemonia financeira. O que uma crise que se deve ao declínio da taxa de lucro? Como sabem que o capitalismo, as classes capitalistas, as empresas vivem do lucro, realmente. Assim, quando diminuem os lucros, o capitalismo não pode respirar, que como dizem, se afogam, e não podem respirar por causa da falta de lucros. Numa crise de hegemonia financeira é muito diferente, é simétrico de uma certa maneira, porque o capitalismo explode, muito diferente, explode. E uma característica desse tipo de crise de hegemonia financeira é que sempre tem um caráter financeiro, um aspecto financeiro. Não significa que a causa seja unicamente financeira, é muito mais complexo, mas tem um caráter financeiro muito importante. E essas crises, por exemplo, correspondem a o que Marx e Engels descreveram no manifesto. No manifesto, Marx e Engels falam de classes capitalistas como aprendizes de feiticeiros. Significa que começam um tipo de mágica, que gradualmente perdem o controle das inovações, o controle de todos os mecanismos que estão usando para aumentar seu poder e suas rendas. Assim, realmente é muito diferente. E, bem, agora, o que acontece com essas grandes crises estruturais é que o capitalismo até agora se recupera. Marx evidentemente pensava que um dia o capitalismo tinha que desaparecer como uma crise grande desse tipo, mas de fato até agora o capitalismo se recupera. Mas se recupera através de mudanças muito importantes. É um capitalismo um pouco diferente depois de cada crise desse tipo. E assim, entre quatro grandes crises, temos três períodos. Três períodos, porque três períodos entre cada crise. E as características, podemos observar muitas mudanças, mas é muito importante considerar um aspecto de classe, porque estamos numa sociedade, continuamos numa sociedade de classe, evidentemente. Mas, na referência a Marx, não é possível continuar simplesmente com a ideia de um lado as classes capitalistas, do outro lado as classes proletárias. É impossível. Por quê? Porque no capitalismo contemporâneo apareceu outro grupo social que é difícil encontrar um nome bom, mas que se podem chamar, no livro se chamam de administradores. Administradores significa as pessoas que gerenciam as empresas, e também um componente nas empresas privadas, mas também um componente no setor público, e que são na cima das rendas dos assalariados. O que fazem não são os donos das empresas, no sentido de proprietários, mas eles fazem todas as decisões necessárias, controlam muito, e podemos observar no neoliberalismo em particular como as suas rendas aumentaram de forma
enorme, suas rendas desses grupos aumentaram ainda mais que os ingressos das classes capitalistas. Assim, consideramos uma estrutura de classe com três componentes que chamamos de classes capitalistas, chamamos de administradores ou de gestores, dizendo que no setor privado, também no setor público, e temos o que chamamos de classes populares. E, bem, essa estrutura é muito importante porque entre cada crise estrutural temos uma estrutura de classe idêntica, mas uma estrutura de poder. Temos relações de poder, de domínio, também relações de alianças. Por exemplo, entre a primeira crise estrutural e a segunda, as classes capitalistas, isso é o período da primeira hegemonia financeira, tinham o poder de controlar muito, suas rendas eram muito elevadas. Mas, evidentemente, trabalhavam em aliança com os administradores, mas os administradores eram uma classe nova no capitalismo, começo realmente no começo do século XX. Bem, mas com a Grande Depressão, a situação muda enormemente e podemos ver nos dados que a renda das classes capitalistas diminuiu enormemente. Se tivermos, mas podem ler o livro, vão ver as curvas, os gráficos e tudo isso, que a renda dessas classes diminuiu enormemente. E entramos num novo período que, depois da Grande Depressão, depois da Grande Depressão temos a Segunda Guerra Mundial, evidentemente, é um pouco complexo, e bem, mas entramos num novo período no qual, de fato, aumentou muito a iniciativa própria dos administradores, que gerenciam as empresas sem se preocupar demais dos interesses das classes capitalistas, e tínhamos um tipo de aliança com as classes populares, e assim chegamos a um sistema que podemos chamar de social-democracia, de uma certa maneira. Mas estou falando de maneira muito rápida, evidentemente o caso da França não era exatamente o caso dos Estados Unidos, que não era exatamente o caso da Inglaterra, do Reino Unido e tudo isso, sempre é assim. Mas, de forma geral, sim, tínhamos essa característica. E, examinando os dados, podemos ver muitos aspectos semelhantes. Foi um processo complexo. Por exemplo, na Europa, no período de entreguerras, temos o nazismo. Na França, temos a França popular. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, chegamos a um tipo de sistema que se podia descrever de forma simples como social-democrata. Isso até o fim da década de 70. A situação na América Latina é um pouco mais complexa por causa das características próprias do capitalismo. Talvez podemos debater disso depois, mas no caso dos países centrais, como Estados Unidos e Europa, temos esse tipo de característica social. Nesse período, entre a Grande Depressão, ou depois da Segunda Guerra Mundial, até o fim da década de 70, temos um tipo de compromisso social que podemos chamar de esquerda. No sentido que sim, existem as classes capitalistas, mas todas as políticas ou a maneira de gerenciar as empresas era muito diferente do que aconteceu com o neoliberalismo. E como eu explicava, a Bolsa. Os ingressos das classes capitalistas. Mas, evidentemente, as classes capitalistas continuarão lutando e, com a crise da década de 70, vão conseguir impor de novo seu poder, sua renda. E entramos no neoliberalismo. Bem, então vamos abrir ao público, e a solicitação, professor, é o seguinte:
para cada pergunta ele responderá imediatamente. Tá? Então, como certamente haverá um número bastante razoável de perguntas, eu pediria, em nome da mesa, que as perguntas fossem claras, sucintas, de maneira que o máximo de pessoas possam participar do debate. Então, para cada pergunta, haverá a resposta imediata. Então, estão abertas as discussões. Eu queria perguntar se ele tem chance do François no meio de ser eleito. O presidente da França. François não se réélige. Isso fica claro. Pode assim, Fernando? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de poder discutir, professor do Menil. Eu tenho várias perguntas, só vou fazer uma. Eu prego fazer comentários. Eu vou fazer uma, para não monopolizar uma palavra. A questão da dívida norte-americana. Pelo que eu pude perceber da sua fala e também em entrevistas que eu vi outro dia, o senhor vê a questão da dívida o crescimento da dívida norte-americana como um problema. Eu discordo um pouco dessa visão, na medida em que até o momento os Estados Unidos não teve dificuldade, né, para continuar colocando seus títulos, na medida em que ele se endivida, e sempre há demandantes para os títulos norte-americanos, e mesmo uma situação onde a taxa de juros está nula, né, zero. Então ele ainda tem a possibilidade de aumentar a taxa de juros e de aumentar ainda mais a atratividade dos títulos. Outro ponto é que nos momentos mais críticos, a demanda pelos títulos norte-americanos aumenta, né, porque a história da fuga para a qualidade, né, quando o risco aumenta, o capital tende a migrar para a qualidade, e a qualidade são os títulos norte-americanos. Então, gostaria que o senhor pudesse comentar essa situação. Não, realmente, agora sim. Os Estados Unidos vendem mais ou menos uns 50% da sua dívida no resto do mundo, como na China. Mas, de fato, as políticas, como explicava, no país são muito fortes. E o que acontece agora é que uma porcentagem muito importante da dívida, quem compra essa porcentagem? O Banco Central dos Estados Unidos. E o Banco Central dos Estados Unidos, a Reserva Federal, compra o que se necessita para evitar uma crise, para manter a situação. Assim, mas devem entender que, muito bem, o Banco Central tem a capacidade de comprar a dívida do governo, da Europa não, né? Mas nos Estados Unidos sim, porque querem evitar a crise do dólar no mundo, querem evitar um tipo de pânico. E, bem, mas isso também coloca problemas enormes para a economia dos Estados Unidos. E por isso deveria que fazer um tipo de mini curso de economia financeira, mas podemos ver agora no caso dos Estados Unidos que eles têm uma dificuldade enorme para manter sua política monetária, para manter o nível das taxas de juros e tudo isso. Isso é um aspecto técnico. Assim, a minha resposta é, primeiro, o Banco Central deve entrar para comprar massas enormes de títulos do Tesouro para evitar uma crise internacional. E isso coloca problemas enormes para manter a capacidade do Banco Central de controlar a atividade do país e manter esse tipo de crescimento de 2%. Assim, não existe uma trajetória milagre. Não existe. Realmente, o que fazem agora é muito eficaz. É extraordinária quando nós, comparando com o caso da Europa, o que fazem é muito hábil.
Mas isso não significa que podem continuar desta maneira sempre, porque gradualmente o Banco Central vai ter toda a dívida do governo. E com isso é impossível controlar os bancos, né? Com isso. Né? E assim, um problema um pouco técnico, mas penso que agora conseguem manter a trajetória, mas isso se tornará cada ano mais difícil. Mas se ele pensar, vamos a sair. Sim, de fato, posso explicar isso. Agora, nos Estados Unidos, tem um sentimento que talvez vão conseguir, durante 10, não sei, anos, manter a situação do país, por dois tipos de razões. O primeiro tipo é o custo do trabalho baixo em várias regiões dos Estados Unidos, como Detroit, não sei quanto. Não vale a pena de exportar o capital para a China, porque agora tem os trabalhadores pobres. Né? Isso é um primeiro fator de optimismo, né? Nos Estados Unidos. Segundo fator, muito importante, eles pensam que agora estão usando todos os anos mais os gás de xistos. Na França, podem entender esse gás de xisto. Na França é proibido. Não podemos fazer isso de nenhuma forma. Nos Estados Unidos já diminuirão o custo da energia de forma incrível. Temos relatórios que explicam que daqui a como 10 anos o custo da energia nos Estados Unidos será 2 ou 3 vezes menor que na Europa. Assim, eles têm esse sentimento de que talvez vão solucionar os problemas da economia. Devem continuar assim, com as políticas muito fortes. Mas nós pensamos que, examinando outras tendências, não podem continuar dessa maneira, porque cada ano mais estão exportando o capital no mundo, né? E a gerência neoliberal, o fato de recomprar os ações das empresas é algo insustentável. É um problema como de década, uma década, 2 décadas, não sabemos. Agora estão correndo com políticas muito fortes. E tem esse sentimento, vamos resolver os problemas com o gás de xisto e tudo isso. Nós pensamos que no marco geral do neoliberalismo, não sabemos quando será quase impossível. Boa tarde. Na verdade, eu tenho 2 perguntas bem curtas. A primeira é sobre a crise na Europa. Tem 2 grandes interpretações que eu ouço, que seria ou uma crise de acumulação, uma crise do modo de acumulação na Europa, ou seria uma crise do modo de regulação. Então essa seria, por exemplo, a segunda interpretação seria do professor Peter Hall, por exemplo, institucionalista, que diria que as regras bloqueiam o crescimento do sul da Europa, enfim, é uma questão de regulação e você resolve por aí. E outras interpretações mais críticas dizem que o problema é muito mais profundo. Eu queria que o senhor, já desconfio da sua resposta, mas eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho essa primeira pergunta. E a segunda é sobre o Brasil. Eu queria saber se primeiro eu queria saber se há uma ruptura no neoliberalismo entre os 90 de Collor e Fernando Henrique e os 2000 de Lula e Dilma. Primeiro, o da crise na Europa. Temos que cuidar-nos muito com a propaganda neoliberal, o que se ensina nas universidades. Por quê? Porque é mera propaganda. E segundo, necessitam um tempo enorme para entender a realidade. Por exemplo,
necessitaram um tempo enorme para entender o neoliberalismo, que ainda não entenderá. Não tinha nenhuma ideia que podíamos ter uma crise deste tipo. Né? Mas agora podemos ver nos Estados Unidos, por lo menos 2 economistas, como Krugman, que dizem entramos num período de estagnação longa. Obrigado. Obrigado, porque nós explicamos isso desde vários anos, mas começam, sempre necessitam tempo. Que os estudantes escrevem textos, que lendo os trabalhos da esquerda e depois começam a entender. Primeiro, no caso da Europa, é muito importante entender isso. Antes da crise, poderia mostrar os gráficos aqui, mas não vamos projetar isso. Antes da crise, na Europa, temos 2 tipos de países. Países que crescem rapidamente e países que crescem lentamente. Os países que crescem lentamente, Alemanha, França. Os países que cresciam rápido, Grécia, Espanha, todos, Itália, os países do sul da Europa. Assim, não é que antes da crise a situação era mala nesses países. O problema é que sim, tinham taxas de inflação bastante altas, mas isso não mudava o fato que até 2008, exatamente, esses países cresciam muito rápido. E assim, o que explica a crise no sul da Europa agora é que, de fato, com a União Europeia, a economia desses países estava mudando muito rápido. Por exemplo, no caso da Espanha, a economia se modernizava cada ano de forma muito rápida. Mas o problema é que eles tinham um setor muito avançado, com uma integração no sistema da Europa e também outro setor mais antigo, que não realmente entrava nessa dinâmica. E o que aconteceu com a crise, que foi um choque terrível, é que nós estudamos isso de forma detalhada, o setor avançado continua avançando. Que tem, no caso da Espanha, esse setor tem exportações muito fortes que continuam a crescer na Europa. Mas tem esse setor antigo, de certa maneira, e esse setor está desaparecendo no país. E isso causa uma crise enorme, um desemprego enorme e tudo isso. Assim, não é um problema que essas economias serão como o que se chama de PIGs, que uma insulta horrível, que eram países que estavam num processo de modernização, de avanço. Não estou falando do meio ambiente, de nenhuma forma, só do crescimento econômico. Eram países muito dinâmicos que avançavam com rapidez, mas o problema é que, com a crise, entraram nessa situação e que agora se está eliminando o setor antigo com consequências enormes. Assim, não temos que olhar a esses países, os pobres, e que não sabem como se organizar, não sabem como se gerenciar. Porque estavam num processo de avanço muito rápido. Mas o problema é que estamos na Europa neoliberal e esse tipo de situação necessitaria políticas muito fortes, mas todas estas políticas são exatamente contrárias a todas as regras do neoliberalismo. Assim, o que passa é que estão esperando. E quando esperam, os jovens da Espanha não têm trabalho. E assim, isso é a consequência. Mas não é que as economias desses países eram malas de nenhuma forma. Só um processo muito rápido de transformação. E agora teríamos políticas muito fortes para ajudar a evitar o problema do desemprego e tudo isso. E é muito importante, porque não gosto realmente das pessoas que olham esses países dizendo que são países desorganizados e tudo isso. Não é isso de nenhuma